Olá pessoal, sejam bem-vindos a Intensamente. Eu estou muito feliz de estar aqui em mais uma quinta-feira com vocês e dessa vez com um vídeo super, hiper, ultra, mega importante, que se eu tivesse um vídeo que eu quisesse que o mundo visse, seria esse. Então já compartilha com todo mundo que você conhece, porque esse tema é muito importante de verdade. Todo mundo que você conhece que tem um filho, passe para ele, porque esse vídeo é muito importante mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Como é que a gente fica traumatizado, pessoal? Queria trazer algumas reflexões para vocês, mas eu acho que um exemplo é a melhor forma, né, de a gente conseguir explicar isso. Imagina que eu tô pensando você é uma pessoa com 25, 26 anos, uma pessoa que está indo para uma reunião muito importante, sendo que essa reunião é num país que você não fala a língua desse país e que você não conhece ninguém. Então você chega nesse país, você é colocado lá e você tem que encontrar o endereço dessa reunião, você tem que falar com pessoas, você tem que cumprir algumas metas, você tem que se relacionar, você tem que conversar com alguém, tem que procurar um hotel. Imagine que você não tem nada planejado, você simplesmente, teu chefe te liga e diz, amanhã você vai para uma reunião na China ou tipo na Rússia, que você não fala a língua e não tem escolha, você vai ter que ir, certo? Essa é a situação. Você chega lá e você não fala russo ou chinês, por exemplo, mas você tem que se comunicar com alguém que você não conhece. E imagine que você chega lá e você não sabia que estava no inverno e você fica com muito frio, você não trouxe roupa de frio, você pensava que era verão, por algum motivo, pensava que era verão, não levou um casaco e você está no inverno russo ou no inverno chinês e você não está preparado para isso. Pense qual é a sensação de desorganização que isso acontece quando você não se preparou, quer dizer, você não construiu recursos e habilidades para enfrentar essa situação. Essa é mais ou menos a sensação de um bebê que acabou de sair da barriga da mãe e foi colocado num bercinho de um berçário e várias pessoas desconhecidas estão lá na frente dele tirando foto. Aquele bebê em geral ele vai chorar bastante, a não ser que ele já tenha cansado e aí nesse caso ele vai estar dormindo, mas é uma sensação em que ele se sente só, ele não sabe se comunicar com aquelas pessoas, ele não sabe nada, ele não sabe onde ele está. Então você, pelo menos nesse exemplo, sabia que estava na Rússia ou na China. O bebê não sabe nada. A única pessoa que ele conhece é a mãe dele. A única pessoa que ele poderia se relacionar de alguma forma é aquela com quem ele estava dentro da barriga por 9 meses, certo? E na Rússia, quando você chega na Rússia ou na China, você tem algumas coisas que o bebê não tem. Você tem alguns recursos para lidar com isso. Então, por exemplo, mesmo sem saber falar a língua, quando você chega lá e vê que precisa de um casaco, você conseguiria chegar para alguma pessoa e fazer uma mímica de um casaco e fazer assim e dizer que está com frio e você ir encontrar uma forma de ser ajudado. O bebê não tem essa estratégia. Ele não sabe que o que ele está sentindo é frio e ele nem sabe que ele precisa de um casaco, que o casaco iria passar o frio dele. Ele só sabe chorar. Isso tudo, esse exemplo todo, é para dizer que o trauma acontece quando a gente não tem recurso, quando a gente não tem habilidade para lidar com a situação que está sendo apresentada para a gente. Você na Rússia talvez não ficasse traumatizado se você, por exemplo, soubesse falar inglês e aí você ia pensar que talvez se eu falar inglês aqui com alguém, eu posso ser compreendido e essa pessoa pode me ajudar a chegar no hotel, a pedir um táxi, a qualquer coisa. O bebê, ele não tem, por exemplo, nenhum recurso de comunicação mais eficiente do que o choro. A única coisa que ele tem é o choro. E aí, se as pessoas olham lá ele chorando, mas acham normal, ele tá chorando, ninguém entende o que está se passando com ele. E ele tá ali, dentro dele, construindo um lugar traumatizado. No nosso corpo, o trauma, quando a gente fica desamparado e não consegue dar uma resposta para a situação, ele gera memórias que ficam retidas nos músculos, geram memórias que ficam retidas no psiquismo
E aí, ao longo de todo o nosso desenvolvimento, situações que vão sendo apresentadas e que a gente não consegue dar uma resposta, dar uma saída para elas, que a gente não tem habilidade para lidar, vão causando essas respostas retidas dentro da gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, no trauma clássico, no estresse pós-traumático de pessoas da guerra, muitas vezes as pessoas podem ter alguma falta de sensibilidade nesse ouvido aqui, porque quer dizer, ele ouviu uma bomba muito forte que veio de lá. Então ele relacionou a isso, e o corpo vai tentar proteger dos estímulos que venham desse lado. Ou às vezes, a pessoa quando tem algum trauma, ela começa a se tremer quando se depara com essa situação, uma situação parecida novamente. Porque o corpo já percebe que tem alguma coisa ali parecida com uma situação que já era traumática antes, que já foi traumática antes. E aí ele tenta trazer essa resposta. Esse tremor é nada mais, nada menos do que o trauma que fica no músculo, né, aglomerado ali, porque ele não conseguiu ter uma resposta, ter uma saída naquela primeira vez que se enfrentou. Por que eu chamei no início do vídeo todos os pais para assistirem isso? Porque muitas vezes, dentro do desenvolvimento, a maioria das questões que formam dificuldades na nossa personalidade, elas têm a ver com traumas de desenvolvimento, que são situações que foram colocadas para a gente quando a gente não tinha ainda habilidades para lidar. Como, por exemplo, os treinamentos de sono que deixam os bebês chorando até dormir. Quer dizer que esse bebê aprende a dormir? Não, quer dizer que esse bebê cansa de pedir ajuda. O corpo dele retém dentro dele, dentro dos músculos ou dentro do psiquismo, essa situação traumática, e ele simplesmente tenta não passar por isso de novo. Rapidamente, quando ele se sente naquele lugar abandonado, rejeitado, do muito choro, ele vai desistir e vai cortar a resposta e vai prender aquilo dentro dele. Então isso vai ser um trauma no futuro. E aí a gente precisa respirar fundo e entender também que todos os traumas são passíveis de recuperação. Então, se você percebeu que o seu filho passou por algum trauma, que de repente você foi num negócio desse do sono e que seu filho aprendeu a dormir a noite toda chorando até cansar e agora ele está traumatizado, saiba que sempre é tempo de correr atrás e de voltar e tentar reparar esse lugar, certo? Às vezes a falta de informação faz com que a gente faça essas coisas mesmo sem pensar, né? E tudo bem, a gente não tem como ser informado sobre tudo. Mas agora que você já sabe disso, eu te convido a refletir sobre suas atitudes, sempre, principalmente dentro do desenvolvimento de uma pessoa. E se você não é pai ou mãe e está olhando para a sua própria história de trauma, vai percebendo o que foi acontecendo na época, que situações te vieram, que você não tinha recursos para lidar com essas situações e que recursos você tem hoje ou teria hoje para responder a essas situações. Estar no processo de psicoterapia, claro que vai te ajudar e vai ser essencial para se recuperar disso. Mas o caminho do autoconhecimento, aos poucos, pode ir sendo trilhado, né? E você pode ir revendo sua história e percebendo como você lida com ela. Sempre é importante pedir ajuda quando você sentir que isso está demais e que vai ser difícil lidar sozinho. Em geral, estar sozinho é muito traumático para nós humanos, porque a gente nasceu para se vincular. Porque a gente nasceu para estar com o outro. Nós somos mamíferos, que isso quer dizer que o nosso vínculo é a nossa principal arma, que o vínculo é o principal recurso. Então, experimenta não estar sozinho. Tenta ter uma ajuda, alguém que você pode compartilhar, alguém que pode estar junto com você nesse caminho de cura do trauma, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque ele é muito importante. Se inscreve aqui no canal, já tem um monte de vídeo muito importante também. E a gente aos poucos vai trilhando esse caminho de se conhecer melhor e de ajudar que o outro também se conheça e se desenvolva melhor. E eu tô muito feliz que você tá aqui fazendo isso. Na próxima quinta-feira eu tô aqui de novo com mais um tema e até lá me segue no Instagram que eu tô por lá. E lá você pode mandar também sugestões de novos temas que você quer ver aqui. Tá certo? Até a próxima quinta!